programa Prosperidade com Deus no Ar e tem o intuito objetivo de fazer com que você compreenda que para a situação atual que você vive tem saída sim, tem solução. Quantas são as pessoas que estão vivendo situações complexas, adversas, são dívidas, desemprego. Inclusive você que está desempregado, o desemprego tem gerado inadimplência na sociedade, ou seja, quantas pessoas estão devendo a bancos, a lojas, etc., não porque querem, mas porque a situação é exatamente essa. Você sabe o que é inadimplência? O termo significa o não pagamento de uma conta ou dívida. Na maioria das vezes, o desemprego ou uma crise econômica são as situações que mais afetam o orçamento. Se esse valor não fecha, nós decidimos qual é a conta que não vai ser paga naquele determinado mês. Você vai ali, compra uma coisinha, usa o cartão, vê outra coisinha, usa o cartão, vai no mercado, usa o cartão. Não conseguia pagar mais, não conseguia, aí passou de 60 dias, aí o nome automaticamente já vai, sujou o nome. Você tem a cobrança extrajudicial, que é uma carta, depois isso é colocado para um advogado, que vai fazer novamente um lembrete por carta e vai depois seguir um rito normal, que é a cobrança judicial. A inadimplência já é considerada após o primeiro dia do vencimento. Algumas pessoas procuram serviços para renegociar a dívida, mas muitas vezes o valor já está bem maior. Uma mensalidade de 3.800 mais ou menos e o valor foi para 8.000. Em casos de atrasos com taxas de condomínios, por exemplo, algumas restrições são impostas ao devedor. Esse condômino, ele não vai poder votar em assembleia. Ele pode sim participar das assembleias, mas ele não vai poder ter o seu voto ali computado. E a falta de pagamento pode resultar em situações mais graves. Ele pode sim vir a perder o próprio imóvel. Não ter mais posse de algo que era seu é um pesadelo que ninguém deseja passar. Por qualquer que seja o motivo, você também anda angustiado por não conseguir manter as contas em dia? Saiba que você pode encontrar uma saída e melhorar a sua vida financeira. Aí entra então o pacto com Deus, porque quando você se alia, se aliancia a Deus, tem uma aliança com Deus, você então tem dele direção, orientação, instrução para você vencer todas as situações. Vamos falar a respeito disso no programa de hoje. Inclusive, a nossa central de atendimento espiritual já está à sua disposição pelo 48 3216 6162, é o telefone. O WhatsApp é o 11 3573 3500 para áudio ou texto. E nós temos também a plataforma na internet, que é o pastoronline.com. Inclusive, salve esses dois números aí na sua agenda telefônica. Nossa equipe está de plantão, pronta para lhe ajudar, tá certo? Vamos agora acompanhar essa entrevista. A repórter Sidneia vai mostrar como estava a vida da Vládia antes do pacto com Deus, como está agora. Inclusive, ela passou por situações muito complexas, complicadas, mas Deus deu a direção e hoje ela desfruta de uma vida abençoada. Olá para você que acompanha o nosso programa. Esforço e dedicação sempre fizeram parte do histórico profissional da Vládia. Mas, segundo ela, a falta de reconhecimento deu espaço à decepção. E ela vai nos contar como superou esse processo. Olá, Vládia, seja bem-vinda. Conta pra gente, desde pequena você sempre foi bastante responsável. Sim, desde meus 8 anos de idade, já tive a minha mãe me passando a responsabilidade de cuidar da casa e de toda a família. Aí, com o passar do tempo, com 14 anos, eu decidi, falei para ela que eu queria trabalhar, ser independente, ser dona do meu próprio dinheiro. E ela não queria, minha filha, você é de menor e tudo. Eu, mãe, mas eu quero, porque é uma coisa que eu quero comprar as coisas do meu jeito, do jeito que eu gosto, para lhe ajudar. E foi assim que eu comecei, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa, tá? Uma empresa grande, lá me colocaram como uma vendedora. Eu queria ser tudo, menos vendedora, porque eu achava que ser vendedora eu não ia ganhar dinheiro. Mas Deus já tinha dado um dom para mim, né? Então, assim, responsabilidade, né? E gosto de trabalhar muito direito, fazer as coisas corretas e ser bem dedicada com os meus clientes. Então, com 14 anos, trabalhei 14 anos nessa empresa
E foi tendo conhecimento, com 18 eu trabalhei de carteira assinada, e a gente vai, com o passar do tempo, conhecendo outras prioridades. Então, assim, Deus me deu uma responsabilidade muito grande, né? Aí conheci outras empresas de grande porte, eu era uma das melhores vendedoras, tá? Me dedicava muito, como sempre, até hoje, sou do mesmo jeito. Trabalhei muitos anos para N empresas grandes, de grande porte, ganhava muito bem, meu último salário era R$6.000, né? Corri atrás daquilo que eu quero, corro, né? Me dedicava, não tirava hora de almoço, buscava dar o melhor de mim, sempre bater minhas metas, chegava cedo, saía tarde. Só que eu fui me decepcionando com o passar do tempo, né? E nas últimas empresas no qual eu passei, empresas grandes, que eu não era reconhecida por aquilo que eu fazia, né? Essa falta de reconhecimento trouxe o que para você? Pronto, antes de conhecer tudo isso, com o passar do tempo, eu fui adquirindo muitas dívidas, não sabia administrar meu próprio dinheiro, ganhava bem, mas não sabia administrar, tá certo? Não era reconhecida pelos meus patrões, né? Eles só gostavam do que eu fazia para eles, né? Para a empresa. Dar muito lucro, muito dinheiro, né? Enricava cada vez mais eles. E eu não tinha essa concepção de trabalhar para mim. E onde foi que você aprendeu a desenvolver essa visão para ser dona do seu próprio negócio? Pronto, então foi nas reuniões da Prosperidade com Deus que eu adquiri conhecimento, né? Deus foi me abrindo a visão, me mostrando que Ele não me queria como cauda, e sim como cabeça. Então foi nas palestras da Prosperidade com Deus que, além de entender o que era falado ali para você pôr em prática, que você pegou o espírito, a visão para poder prosperar. Sim. Nesse dia eu tomei a decisão, eu disse, meu Deus, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Quais foram as conquistas que você teve após esse pacto com Deus? Pronto, após o pacto com Deus, primeiramente eu pedi a Ele sabedoria, que Ele me dá em tudo que eu vou fazer. Para vocês entenderem um pouco, eu montei na minha própria casa a empresa e meus clientes, eles são muitos bem conceituados, de um porte muito grande. Então, assim, Deus me deu uma visão de abrir agora no próprio ramo próximo a eles, que é aqui na Aldeota, tá? Aqui em Fortaleza. Então, assim, foi um bairro muito nobre, eu montei a minha própria loja. Jamais eu imaginaria que iria acontecer isso, eu não vou mentir para vocês. Jamais. Foi uma bênção muito grande que Ele me deu, conhecimento. É de lá que eu tiro o meu sustento, é de lá que eu pago meus funcionários, é de lá que comprei meu carro agora, eu vou receber final desse mês, um carro zero no valor de quase R$200.000, entendeu? Então, assim, é como eu disse, a gente tem que pôr em prática, eu ponho em prática tudo que eu adquiro de conhecimento nas palestras, entendeu? Qual foi a sua principal conquista? Pronto, para mim a principal conquista foi o conhecimento em conhecer a Ele, porque sem Ele nós não somos nada, né? Ele que nos dá o dom de tudo nessa terra, certo? Ele me deu o conhecimento, eu conheci a Deus hoje eu me dou internamente, tudo que eu fazia antes, eu procuro não fazer mais hoje em dia, eu ponho em prática tudo que Ele me passa. Hoje você tem vida com abundância. Sim, tenho sim, conhecimento de tudo, graças a Deus. Vida com abundância, né? Trabalho do jeito que eu quero, da forma como Deus me administra para me fazer, dou o melhor para os meus clientes e Ele confia no meu trabalho, no meu conhecimento. Eu trabalho muito com engenheiro, arquiteto, certo? Que, na verdade, eles estão muito conhecidos e muito bem conceituados, mas eles são formados na teoria, eu sou formado na prática. Muitas das vezes eu vou visitar obras que eles não têm conhecimento, eu que vou lá tirar a metragem, eu que vou escolher a cores com ele, eu que praticamente dou aval em tudo, né? Então, são clientes de grande porte. Então, tudo isso eu devo primeiramente o conhecimento da palavra de Deus. Vládia, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. E se você também quer expandir a sua vida financeira, você precisa fazer como a Vládia. Venha conhecer a reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio com o Senhor. Obrigado, repórter Sidneia, a Vládia também. A mudança total, tem um antes, tem um depois, e o pacto com Deus fez toda a diferença. Portanto, nesta segunda-feira, nós aguardamos por você. Porém, vamos agora ao próximo quadro aqui de nosso programa.
A palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Diz o texto sagrado, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, isso aqui que nós estamos lendo foi na época do profeta Abacuque. Ele tinha uma queixa e levou para Deus na torre de vigia. As cidades antigamente eram cercadas por muralhas e as muralhas tinham ali suas torres de vigia, aonde os atalaias subiam para vigiar a vinda dos inimigos. E Abacuque subiu na torre de vigia e ele então apresentou a Deus a sua queixa, a sua reclamação, a sua situação, a situação que acontecia naquela época. E Deus respondeu exatamente isso: escreve a visão sobre tábuas. Ou seja, nós teremos então, nesta próxima segunda-feira, uma segunda-feira muito especial. Nesta segunda agora, dia 8 de setembro, será a segunda-feira da resposta. Assim como Deus respondeu a Abacuque, vai responder você também. Segunda-feira da resposta com o clamor na torre de vigia, que é o altar de Deus. E eu gostaria que você pegasse um papel e escrevesse qual é a resposta que você precisa, a queixa e a resposta. E traga nesta segunda-feira qual é a sua visão para a vida profissional, onde você quer chegar, aquilo que você crê que Deus possa fazer na sua vida. E nós vamos então levantar esse clamor a Deus nesta segunda-feira agora. Você é o nosso convidado às 7 da manhã. Estaremos juntos pessoalmente, 10 e meio-dia o pastor Renato Figueiró, eu retorno às 15 horas, o bispo João Paulo às 18 horas na viração do dia e eu retorno uma vez mais com você às 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Será uma segunda-feira muito especial. E para mais endereços, universal.org/localizar. Você já teve a sensação de falar e ninguém te ouvir? De gritar por socorro e não receber resposta? Muitos sonham com a independência financeira. Porém, apesar do esforço e do trabalho diário, o que recebem mal cobre o básico. As dívidas se acumulam e guardar ou investir parece impossível. Não há como prosperar dessa forma. É justamente nesses momentos que precisamos fazer uma aliança com Deus. Porque só Ele pode virar essa situação. Ele abre caminhos onde não existem e transforma aquilo que parece não ter solução. Se você deseja ser livre dessas dívidas e tudo que trava os seus caminhos, participe do clamor da independência financeira. Você irá conquistar a liberdade e a mudança que tanto busca para a sua vida. Na oportunidade, teremos a bênção especial para todos do ramo automotivo. Nesta segunda-feira, 1º de setembro, na maior palestra de prosperidade do mundo. Portanto, segunda-feira agora, 8 de setembro, segunda-feira da resposta com o clamor na Torre de Vigia, será uma segunda-feira muito especial no Congresso da Prosperidade com Deus. Vamos agora ao próximo quadro aqui de nosso programa. Acompanhe comigo, então, como estava a vida do Luimar e da Luana. Eles estavam numa situação como essa, mas através de um pacto com Deus, às segundas-feiras, no Congresso da Prosperidade, tudo mudou. Luimar e Luana, quem começa falando? Eu. Então vamos lá, Luana, como é que estava a vida de vocês antes do pacto? Então, pastor, eu cheguei na igreja e eu trabalhava de CLT. Eu já estava quase me formando já em processos gerenciais, eu estava trabalhando normal. Mas eu queria mais tempo para Deus, mais tempo para a família, enfim. E eu pedi uma direção para Deus, né, que viesse do altar, para que eu pudesse ter mais tempo. E Deus me deu a direção do ramo da beleza. E desde então, firme no pacto, né, de fé em fé, aliança, altar, Deus tem abençoado, honrado. E aquilo que eu ganhava em um mês, eu ganho hoje em semanas. Em semanas? Semanas, sim, senhor. Muito mais do que
quando trabalhava ali como CLT. E trabalhando bem menos horas. Menos trabalho, menos horas, Menos remuneração maior. Sim, senhor. Essa foi uma visão, uma ideia, uma inspiração do pacto. Do altar, sim, senhor. Uhum. E também, no início do ano, né, a gente apresentou os nossos projetos no altar, e um deles era eu mudar de local de atendimento. Eu queria um local melhor, mais bem localizado, né? E há cerca de 3 meses, Deus me deu a direção, caiu no meu colo. Literalmente, caiu no meu colo. Deus entregou. Deus entregou. E tem dado muito certo, tem dado muito fruto. E Deus tem honrado, perseverando, Sim, senhor. firme no pacto. Sim, senhor. Luimar. Bom, pastor, eu sou novo na igreja, né? Eu tenho mais ou menos 1 ano e meio na igreja. Eu vim através dela, né? Que ela já tem muitos anos na igreja. E eu sempre tive um preconceito com a igreja exatamente por causa do dízimo. Era meu impedimento, era o que impedia de eu chegar na igreja, né? Eu era encarregado de estoque, eu liderava a equipe e eu fiquei 13 anos numa empresa. E o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio. Então, durante 6 meses que eu estava na igreja, eu saí dessa empresa, peguei a indenização e fui para cima para empreender. E aí eu abri um negócio, estando dentro da igreja, deu tudo errado. Quebrou o negócio, eu perdi, eu acho que uns 20 mil reais nesse primeiro negócio. Quer dizer, já dentro da igreja, mas ainda não era fiel. Eu estava na igreja, mas eu ouvi o pastor pregar sobre o dízimo, mas eu tinha o preconceito. Deus ainda não era o primeiro na sua vida. E aí eu fui lá abrir mais um negócio, também deu errado. Quebrei o negócio, gastei mais um dinheiro e assim, o dinheiro que eu tinha já estava acabando, né? E aí um certo dia eu estava ali na reunião, o pastor pregou: se você está aqui, o que você tem a perder? Você já perdeu tudo lá fora, então assim, faça uma prova. E aí foi onde eu fiz essa prova. E assim, foi incrível porque foi muito rápido, né? 2 semanas depois, Deus me deu uma direção de eu empreender na área de vidros. Se o senhor olha aqui assim, as fachadas, né, vidro ali, esquadrilha, eu disse assim, pô, vou trabalhar com isso. Nunca tinha trabalhado. Nunca. Não fazia nem ideia como é que colocava um vidro numa janela. Foi uma inspiração de Deus. Foi, literalmente. E assim, foi no primeiro mês, o faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Olha só. Quer dizer, uma total diferença antes de colocar Deus em primeiro lugar e depois que pôs Deus em primeiro lugar. Sim. Você viu isso nitidamente. Com certeza. E Deus tem honrado. Tem, muito. Não para de ser fiel mais não. Não. Firme no pacto também. Firme. E assim, pastor, o mais legal é que antigamente quando eu trabalhava na empresa, eu me estressava muito, eu não dormia, eu estava sempre preocupado, por mais que eu ganhava um salário. Hoje não, hoje eu deito, eu durmo em paz, eu não me preocupo com o que vai ter no dia seguinte e Deus vem honrando. Deus tem honrado, tomado a frente, aberto portas, Exato. Tem clientes. Muitos, chega a hora que eu não dou conta, eu digo para ela, eu não aguento mais esse pessoal me chamando o tempo inteiro no telefone, né? É muito cliente. Então Deus tem honrado o casal. Bem. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças. Que bacana, né? Então, um casal, Luimar e Luana, que saíram da estaca zero, saíram de uma vida amarrada para uma vida hoje próspera, tem paz, tem alegria e Deus, então, também quer mudar a sua história, a sua vida. Segunda-feira agora, 8, então, de setembro, no Congresso da Prosperidade com Deus, a segunda-feira da resposta com clamor na Torre de Vigia, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, Mauro Ramos, 1310, tá certo? Para mais endereço, universal.org/localizar. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Ó meu Deus, tudo que 2 ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Juntamente, meu Deus, com os catarinenses, juntamente, meu Deus, com essa pessoa aflita, desesperada, nós ligamos, meu Pai, que haja luz, que haja, meu Pai, a manifestação do Teu Espírito, meu Pai, que o Teu Espírito venha guiá-la, tirar, meu Pai, toda angústia,
toda a depressão, meu Pai, tirar toda a perturbação, meu Pai, que tira a paz, que tira o sono desta criatura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Nesta quarta-feira é o dia que você pode ter um encontro com Deus. É o dia do fortalecimento e revestimento espiritual. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus você encontra essa força para viver e forças para vencer. Muito bem, agora, então, hoje, quarta-feira, não se esqueça, nós teremos a Noite do Trono de Deus. Logo mais 19 horas, aqui na Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310. O texto sagrado em Apocalipse 21:5 fala, né, que aquele que está sentado no trono, então disse, estas palavras são verdadeiras e fiéis, eis que faço novas todas as coisas. Então, esteja com a gente, você que quer um novo interior, logo mais às 19 horas, você é o nosso convidado, tá certo? Tanto na Catedral, na Mauro Ramos 1310, como em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe e até lá. Mesmo os mais poderosos tronos da terra, inevitavelmente se desfazem em pó. O poder, a glória e até o nome dos grandes, cedo ou tarde, caem no esquecimento. Mas existe um trono que permanece para sempre. Aquele que Jesus prometeu ao vencedor. O direito de se assentar com ele no trono do próprio Deus. Nesta quarta-feira, 3 de setembro, a Noite do Trono de Deus, em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.